Estamos aqui em Rolândia para entrevistar a dona Irene Hoffmann. Ela já ficou famosa no meu canal com o vídeo do jardim e dos objetos que ela tem aqui na casa dela. Mas hoje eu vim aqui para entrevistá-la sobre os estabelecimentos comerciais antigos de Rolândia, que ela estava me falando que se lembra, tem uma memória boa sobre esses estabelecimentos. E eu sempre tive curiosidade de esclarecer algumas dúvidas que eu tenho, porque, modéstia à parte, Montrone, que está aqui comigo, eu sou um dos poucos historiadores de Rolândia hoje, que se preocupa de resgatar a história. Então, isso é importante a gente conversar. A seguir, então, a entrevista. Dona Irene, estávamos conversando agora há pouco em off e a senhora me falou alguma coisa sobre a Casa Guilherme. Eu tenho 62 anos e eu vejo falar muito da Casa Guilherme, mas não tive o prazer de conhecê-la na época. Eu não sei porquê, nunca entrei na Casa Guilherme. Eu gostaria que a senhora me falasse, para mim, para o meu público, como que era a famosa Casa Guilherme, o nome do dono, como é que era? Fritz. O sobrenome? Não sei. Ele era de origem judaica? Ele era judeu. Judeu. Como é que era a Casa Guilherme, a famosa Casa Guilherme? A famosa Casa Guilherme. Só tinha aqui em Rolândia essa Casa Guilherme, que era famosa porque ela tinha muitos mantimentos. Você não achava chocolate em outros lugares, umas balas que vinham de fora também. Eu ainda me lembro que eu ia... Importadas? Tudo importada. E a minha mãe comprava tudo lá. Então eu saía daqui e ia lá na Casa Guilherme comprar. Nessa casa aqui, onde você está? Aí eu chegava lá, eu pegava um lápis, pá, na tua cabeça. Aí você tinha direto o Fritz, pá, Hoffmann chegou. Aí, ele batia com lápis? Com o lápis na cabeça, fazia tchá, Hoffmann chegou. Aí me dava umas balas. Ele conhecia todos os clientes, pelo nome? Ele conhecia muito meus pais. E aí pedia o que tinha que pedir. Ele embrulhava, estava contando agora há pouco aqui, ele embrulhava saquinho de papel. Só isso, não existia plástico, não existia nada. Então, como eu morava longe da Casa Guilherme, então ele punha no saquinho de papel e eu trazia para minha casa. Chegava no caminho, a gente suava aquele saquinho, molicia tudo, então tinha que pôr na blusa ou na saia para trazer para casa. Não existia a sacolinha. Minha mãe nunca deu sacola para nós ir buscar as coisas. Quantas vezes que o açúcar furava, arroz furava, e a gente ainda via e falava ainda. Depois tinha a Casa Carlos também, que era uma famosa com... Casa Carlos? Casa Carlos. Onde ficava a Casa Carlos? A Casa Carlos ficava... A Duque de Caxias, dessa Duque de Caxias em frente aquele parque grande. Ah, sei. Ali a Casa Carlos, que era e a Casa Guilherme, o endereço, ficava na Presidente Vargas? Presidente Vargas, só que o número eu não sei. A senhora falou que passar aquela rua do lado do Maruíche, desce morria na porta da Casa Guilherme. Do outro lado da BR. Não, do outro lado da BR. Da Avenida Presidente Vargas. Inclusive o Fritz... Era grande a Casa Guilherme? Naquela época era, se agora não é. Mas era grande? Era grande. Inclusive o dono, ele se matou, se jogou no poço da Casa Guilherme. Esse que batia na senhora com lápis? Me falaram que ele se matou, Então, se jogou num poço, né? Se jogou num poço. Lá mesmo? Lá. Ele sumiu. Naquela época, meu pai e minha mãe conheciam muito bem, por isso que eu estou falando isso aí. Aí foram procurar, olharam, o homem sumiu. Depois disseram que tinha um homem que viu, parece um senhor em cima de noite no poço, porque antigamente era poço, não tinha água, né? Tinha umas bombas, né, que puxavam. Puxava. Aí acharam o homem no coisa e ninguém ficou sabendo por que ele fez família? isso aí. Não tinha família. Estava tudo na Alemanha, na Áustria, ele tinha muita família. E quais as mercadorias que a senhora se lembra que ele tinha lá? Eu me lembro Tecidos? Dos doces. Não, era só... Lampiões? Também não, era só mantimento mesmo, doce, chocolate, aqueles artigos muito bons. Biscoitos? Sabe? Manteiga, não. Biscoito antigamente não tinha, né, como tem agora. Não, continua. Manteiga? Então, a manteiga, balas, chocolate. Na época de Natal, a gente ganhava sempre o Pai Noel de chocolate. Era só ele que tinha. Artigos finos. Depois começou com a Casa Carlos. Inclusive, tem a dona e o dono já faleceram também. E os filhos moram tudo em Londrina. Mas é o que tinha. Sobrenome, lembra? Não. Não lembro Carlos. o sobrenome. E depois tinha
Casa Santo Antônio, que era um lugar... Dos Conte. Dos Conte, que era muito frequentada, né, também. O pessoal da lavoura Todos amarrava eles. as carroças ali em frente, né, dona Irene? Tudo. Era uma coisa linda, eu me lembro. Era. Esses lugares que a E gente lá ia. na Santo Antônio tinha de tudo, né? Tudo que você pensar tinha. Arroz, feijão, Tudo, batata, tudo. lampião, querosene, Tinha, foice, tudo, martelo, tudo. alicate, tudo, né? Naquela época que eu me lembro dessas daí. O açougue central. E a Brunhosa também. Brunhosa. Também tinha muita mercadoria, Muita, né? Lampiões era Aladim, muito. aquelas camisas pro Lampião ele vendia, Tudo. Lampião, aquele modelo antigo, lamparina, tudo, eu né? lembro que meus pais... Ferramentas, muita armas ferramenta, armas de assim, fogo. lá. Eles tinham de tudo, né? É, E depois também vieram para cá de Santa Catarina, o do açougue central. os Metzger, Que era o Dionísio, tinha o Orlando. E tinha mais uns, eram 3 irmãos, abriram aquele, uma portinha só de açougue. Só o açougue que tinha. No começo, né? No começo, eu lembro ainda que a minha mãe fazia avental para eles. E agora, você vê, todo mundo comprava lá, gente de fora, de Londrina, de Arapongas, vinha tudo comprar aqui, porque eles faziam A linguiça, Blumenau. Tudo Blumenau, tudo que eles mortadela. faziam. Eles mesmos faziam muito bom. E foi no E a marca registrada deles era a salsicha, Blumenau, né? sim. Blumenau, salsicha. Blumenau, salsicha. E era que Até hoje, né? Insuperável, né? Salsicha. Mas já não é como era, né? Agora já estão... Não, mas é boa ainda, né? Ela é boa, boa. Mas naquela época eu lembro ainda que a gente ia lá... Eu era muito amigo do Sr. Orlando, do Sr. Anísio. O Sr. Anísio, ele era de pouca conversa. Mas ele era meu amigo, mas ele não gostava de conversar. Agora o Sr. Orlando já era político, não gostava de conversar. E é desse jeito. Dona Dorit, né? Também. A esposa do Sr. Orlando. Do Sr. Orlando. E mais alguma loja que a senhora se lembra, antiga? Que eu me lembro. A sorveteria tinha do português. Do Miyagi. Do Miyagi numa esquina. Eu lembro que... Dá licença. Fazia fila para pegar o sorvete de groselha no Miyagi, né? Aos domingos à noite, meu pai levava nós para jantar lá. Eu nem me lembro que comida que era. Eu sei que tinha uns quartos lá e lá tinha... eles recebiam as famílias. A gente almoçava lá. Meu pai era muito conhecido deles. Então, toda vez que eu passava de lá, eu ia falar oi pro japonês. Ele me dá um picolézinho de morango. Essa parte que a senhora falou, eu não sabia não, hein? O Miyagi, então, servia refeições? Sim. Olha, não sabia não. Eu me lembro desse Miyagi com sorvete, né? Sorvete, mas eu não me lembro. Fazia até fila, o pessoal do sítio ia lá tudo para comprar o sorvete de groselha, de limão. E a pernambucana, tinha aquele leite queimado, né? Nossa... A molecada endoidava. Mas como é que era a refeição do Miyagi? Eu não me lembro. Que tipo de comida? Mas vocês comiam lá também? A gente comia lá à noite, que meu pai levava. Tinha os portugueses, né? Que vendiam... Tinha mercearia de português, né? Lembra? Esplanada ali, como é que é o... A esplanada... Brasilusa, como é que é? Só lembra, né? Tinha os portugueses, né? Que vendiam também. Também tinha. Bacalhau, aquele manjubinha seca, salgada... Não era na Casa Carlos? Em frente à rodoviária, lá tinha lá um português famoso, lembra? Esqueci o nome. Vencedora? Casa Vencedora. Vencedora, é verdade. De português. Vendia bacalhau, aquelas manjubinhas. Seca, e um monte de coisa, né? Seca, azeite, vinhos, né? A gente não vê isso aqui mais, né? Não, ainda tem. Ainda tem? Tem, se procurar, acha. Meu pai sempre comprava. O cheiro ia lá do outro lado da rua. Nossa, meu pai gostava muito dessas coisas também, mas a minha mãe fazia muita coisa. Atiçava a lombriga de todo mundo, porque você fritava na tua casa, os vizinhos já sabiam que você estava fritando a manjubinha salgada, né? Quem gostava de manjuba e peixe salgado frito era o Alvino. Tinha que fazer sempre, aí eu não suporto aquele cheiro. E fazia para ele, mas ele comia com tanto gosto que chegava a comer também. Junto com arroz e feijão vai bem, né? Nossa, dá um sabor. Mas era bem salgado. Mas naquele tempo, dona Irene, a gente não tinha dinheiro, né? Lembra? A gente ia pro matinê, cinema, só com o dinheirinho para entrar. Mas também não tinha nada para vender. Uma meia dúzia de bala só. Quando comprava. Não tinha. Mas não é que nem agora, né? Molecada não andava com dinheiro para comprar lanche, guaraná, essas coisas não, Não tinha. Era difícil. Eu lembro que a minha mãe, de vez em quando, ela me dava... Coca-Cola era artigo de luxo, né? Não tinha. Não tinha, mas só rico não tomava, falava né? refrigerante, falava... Gasosa. Ou tubaína, parece uma coisa assim... Não, eles falavam gasosa depois que veio tubaína. Então, aí minha mãe falava, não, isso é porcaria, não pode tomar. A gente nunca tomou.
Nunca tinha em casa, Olha porque só. não comprava. Não, na minha casa a gente tomava, mas só no Natal, Páscoa, Ano Novo. Eu lembro que os vizinhos tinham isso no Natal para tomar. Aqui eu em casa não tinha não, que eu nem sabia o que era. Aí uma vez eu perguntei, ele falou, não, mas isso aí é porcaria, não pode tomar. O refrigerante mais famoso de antigamente era o Guaraná da Antártica, né? Antártica, era a Coca-Cola única. era só para milionário. Eu não me lembro. Existia Coca-Cola, mas só rico que tomava. Era coisa de rico, você acredita? Guaraná Antártica. E o que mais a senhora lembra? Das ruas sem asfalto? Ah, mas Tinha uma parte ruim, né? Quando Muita rua sem asfalto, poeira, não né? tinha asfalto. Eu saía daqui. Aqui mesmo demorou para chegar, Eu né? saí daqui. Aqui era rua estreita, né? Rua Eles estreita, falavam rua estreita. quando tinha o matadouro ali, a gente ia para a escola, quando daqui a pouco a gente corria, voltava para trás, porque vinha a boiada. Isso, do Vieira, do velho Vieira. Ele criava uns boi aí e soltava na rua, né? Não, esses que iam para o matadouro. Sim, mas tinha também um velhinho aí que criava, Criava, lembra? Seu largava Vieira, solto, ele largava deixava solto, solto aí. é. Uma vez ele tava querendo pegar o gado que fugiu e ele gritou para mim e pro meu irmão: segura esses boi aí. Era amigo do meu pai, o velho Vieira, né? Segura esses boi aí. Mas um moleque segurar boi, nós corremos, né? Corre. Aí ele ficou bravo. Seus moleque, cagão, por que não seguraram o boi? Ah, vou segurar boi. Em 63 eu comecei a trabalhar na Telepar. É onde é a Câmara dos Deputados hoje. Vereadores? Vereadores. A CTN, né? CTN, Eu trabalhei me na lembro. CTN. A senhora usava aquele negócio de fio ainda, né? É, A senhora se lembra do telefone do meu pai, José Farina? 5158? Não lembro, mas no começo eu não tinha. O meu ainda. pai foi um dos Aqui primeiros a comprar telefone aqui. tinha Era em o Rolândia, 5158. Em Rolândia O Açougue Central comprou e tal. tinha assim. E tinha que fazer a ligação. Sim. Com fio. Tinha O telefonista ligava, ligação por ligação. 49 telefones em Rolândia. Naquela época eu sabia tudo de cor. E, O meu pai então demorou um pouco mais para comprar. então, aí você ligava, a telefonista atendia, quer falar em tal lugar, a gente ligava. Aqui na cidade. É. Fora demorava o dia inteiro. Não, depois você pedia uma interurbano para Londrina. O dia inteiro. Ou para São Paulo, você pedia hoje para São Paulo, daqui 3, 4 dias E saía. quando falava tinha que ficar gritando e ninguém entendia nada. Não entendia. Para Era Londrina, você pedia cedo, pode ser que lá para de noite você conseguia falar. Ah, era uma benção. Quando conseguia, e conseguia falar, E não- na maioria das vezes você conseguia ligação, mas não conseguia passar o recado. Não, aqui, Cortava. Aqui era rua estreita antigamente, então eu saía, entrava 6 horas da manhã ou entrava meia-noite. Eram os horários que tinha. Eu saía aqui com um sapato, com galocha, Barro. chegava um pouquinho para lá da prefeitura, tirava o sapato e punha outro, porque não tinha asfalto em nenhum lugar. Nem em Essa- volta da prefeitura não tinha asfalto. Dona Irene, essa é a parte dura do Era antigamente, massa, né? era uma massa que só vende. Hoje nós podemos falar que estamos no paraíso, né? Tudo Lógico, asfalto, né? é. Sem poeira, Eu sem lembro ainda que barro. o Kennedy começaram a fazer, depois pararam. Então tava um matagal alto que você não via a pessoa passar. Ah, Tinha os por aqui trilhos. tudo era matagal, né? Aqui Nos é- anos 60, aqui tudo em volta tinha a tua casa, do teu pai, mas tinha um monte de data vazia. Tinha bastante. Aqui era pasto, tudo Cobra, diferente, tem pasto. vinha as cobras, né? No Tudo, meio do tudo. mato, pra rua, passarinho, lagarto. Tinha. Hoje já não tem mais nada. Ah, e né? só que o que tinha bastante naquele tempo dos anos 60 era molecada na rua, né? Não faltava, né? Mas é onde que brincava, só tinha para brincar na rua. A gente brincava muito na rua. A gente não, porque minha mãe nunca deixou. Ah, eu brincava Não bastante. deixava a gente brincar com os vizinhos, não deixava conversar com um nem com o outro. Ela era muito rigorosa. Alemão né? já é mais reservado. A minha mãe era. Meu pai já não. Meu pai já era mais. Deixa elas, né? E ela não. Então eu lembro, ainda já contei para uma pessoa essa semana. O que eu macei de barro, Eu também. tirar sapato e pôr dentro de uma caixa para poder chegar no serviço. Agora está tudo mais fácil. E naquela época eu saía às 5h30 da manhã, inclusive meu pai falava, a hora que você sair, você me chama que eu vou te acompanhar. Ele trabalhava o dia inteiro, eu ficava com dó, saía de fininho, né? Passava no meio desse mato que era ali no Kennedy, nunca aconteceu nada. Se tivesse essa mata como tem hoje, você ia passar no meio do mato? Então, Agora você não pode nem sair às 10 horas da noite. hoje em dia não daria Não. mais, né? Porque tem muito banditismo, Tem traficante, tá né? que nem ali. Eu passei em frente, era 1h30 da tarde, em frente a Sanepar, passou um motoqueiro, me arrancou minha bolsa, levou o telefone, levou bolsa e tudo. Dona Irene, coisa boa naquele tempo, acho que era o cinema, né? Era bom? É matinê. À noite, o À matinê. noite não podia ir não, de O que mais tinha bom? Tinha uma juventude saudável, não tinha Sim. maconha,
Não Saía tinha de traficante. noite, no escuro, não acontecia nada. Não, Aí você pois. saiu hoje. As moças podiam sair, Todo voltar mundo de saía. madrugada, não tinha Não perigo. tinha assim, todo mundo As tinha mães não carro. se preocupavam Não. assim, tipo, o tarado vai pegar o bandido. Não, Não, não. tinha medo assim que bebesse demais, né? Os pais falavam, não vão beber e tal, né? Só isso, Nossa, né? mas Mas ninguém falava nada de bandido, essas coisas não, né? Agora mudou tudo, tá tudo muito bom, mas só que você não pode nem sair à noite de noite. E hoje tem muito vício, muito tráfico, né? Nossa, eu tenho medo de sair à noite sozinha agora. Não, dá Se medo. em pleno dia ele pega, Deus já me livrou já de uns 2, 3 assaltos. Eu nunca fui assaltado, mas eu já senti que passei pouco. agora, Passei entrar perto. ladrão na minha casa, entra. Graças a Deus não está entrando mais. Eu já fui assaltado 14 vezes. Meu Deus. Vamos pular Em essa outras parte. casas, Vamos pular. é. Dona Irene, então, para encerrar, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para a juventude de Rolândia, para as autoridades de Rolândia, sobre a tua vida em Rolândia, a tua família, se a senhora tem ou não amor pela cidade, o orgulho ou não que a senhora tem de ser rolandense. Eu tenho orgulho e gosto muito da minha cidade, só que eu acho que sim, está sendo governado muito mal, viu? Porque muita coisa estão fazendo. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor, tem muita coisa para fazer que é necessário, não é feito. A limpeza pública na cidade também é um horror. No centro mais ou menos, mas se andando por aí você vê muita coisa errada. É que a cidade cresceu muito Cresceu. e aí os prefeitos, seja esse ou qualquer outro, não conseguem mais atender como antigamente, rua por rua. Vão aprovando loteamento e a cidade já está lá para o lado de Londrina e Arapongas, e aí vem a parte ruim. A limpeza, Você o vai ali lixo, na né? Castro Alves, você faz uma O mato caminhada. nas calçadas. Então, Você faz uma caminhada na Castro Alves, tem lugar que você não pode passar pela calçada. Você tem que andar no asfalto. E os carros? Como a fica? cidade, Dona Irene, não é planejada nesse sentido que a senhora quer, que eu também gostaria. Mas não é culpa desse prefeito e dos anteriores. Isso É o não. seguinte, hoje os prefeitos governam assim, quanto maior a cidade, melhor. Mas não deveria ser assim. Não deveria. Deveria cuidar bem do que tem, antes de aumentar a cidade. Mas ninguém pensa assim. Não pensa. Então, o Padre Zé uma vez falou para mim, eu nunca esqueço, lá na Itália, na Europa, não existe essa vontade de fazer a cidade crescer, não. Eles querem cuidar do que eles têm bem cuidado. Bem Para cuidado. qualidade de vida para quem já mora ali. Pra Eles quem não mora fazem, lá é eles não fazem questão de receber gente Não, de não, fora, não. aumentar a cidade, não. Eles querem cuidar bem do que tem, atrair turismo. Só isso. Não é? Mora naquelas casas antigas, mas é a coisa mais linda que tem. Agora aqui fica fazendo... A senhora conhece a Europa? Não, nunca não. foi. Mas a gente vê muita entrevista, né? É. Então a gente... É o meu caso, eu também não conheço. Não conheço. Quero conhecer. Quero conhecer. Itália, Espanha, Grécia, Gostaria Egito, muito, Peru, Machu Picchu. Tem que ser coisa antiga, sabe? Eu não gosto das novidades novas. A senhora tem vontade de conhecer Machu Picchu? Eu tenho. Eu também. São Não sei se o meu lugares coração aguenta, né? Porque lá tem que subir 8 mil metros de altura. Para subir é duro. Bom, eu vou levar um balão de oxigênio nele. Ah, sim, tem que levar. Vou levar um balão de oxigênio, eu subo. Porque você E alugar, também alugar um cavalo, né? Eu subo a Ah, cavalo. cavalo de figação, não. Não, mas eles aguentam. O coração do cavalo lá no Peru já é acostumado com Ah, mas eu altitude. não consigo montar num cavalo e o cavalo me levar na subida. Não, mas eles aguentam. Deus criou o cavalo para isso, eles gostam. O cavalo gosta, ele se dá bem com o dono. Se sente Só feliz. se for aqueles que nasceram lá, né? É, claro, nasceram lá. Porque aqui você vê... Os cavalos se sentem bem, passeando também junto com o dono, penso que não é sofrimento para eles. Não? Não. A senhora montar num cavalo assim, tipo a cavalgar? Não. Isso aí foi deixado por Deus. Eles gostam. Eu, quando for para o Peru, eu vou alugar um cavalo e um balão de oxigênio e vou subir lá em Machu Picchu. tem que levar o balão. Dona Irene, vai andar. Brincadeira, eu quero ver se eu subo sem balão mesmo. Isso. Ó, muito obrigado, Deus Imagina, abençoe. você Foi também. uma honra muito grande entrevistar a senhora. Foi a minha também. Aleluia, Obrigada. obrigado.